Uma noite de celebração, noite de alegria. Eu sinto que toda ceia, toda vez que culto é de ceia, há uma presença de alegria no nosso coração. E o texto para essa noite diz assim, vou acompanhar junto com vocês aqui. O texto diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? O pecador em questão que se arrepende somos nós, amém? Houve uma festa, uma alegria no céu. Querido, eu sei que o texto, ele nos remete, eu procuro ser sempre muito honesto com o texto bíblico. O que é ser honesto com o texto bíblico? Revelar ou procurar trazer a sua aplicação para aqueles dias, quem falou, para quem falou, o que estava acontecendo. É uma forma honesta de, primeiramente, a gente lidar com o texto. E nós vamos ver que no início de Lucas 15, Jesus está numa reunião e ali haviam pessoas como nós éramos. Pessoas que estavam ainda em pecado, pessoas que estavam ainda com a sua má fama. Então, um grupo de pessoas já que, ao invés de serem maduros, elas eram apenas pessoas que estavam há mais tempo no ambiente religioso. Eles questionam Jesus, o porquê da sua reunião com aquele grupo de pessoas. E você que é leitor de Bíblia vai lembrar que Jesus vai contar 3 histórias, 3 parábolas, uma trilogia de histórias para definir e para valorizar o quanto importante e quanto o céu se preocupa por uma pessoa. E como o céu celebra quando um de nós se converte, quando um de nós entrega o seu coração para o Senhor e entrega a sua vida. E, amados, as pessoas confundem entregar a vida para Jesus em ser membro de igreja. Você pode ser membro de igreja e não ter a vida entregue a Jesus. Você pode ser pastor e o seu coração não pertencer a Ele. Você pode ser um grande frequentador de ambientes religiosos, mas pode ser que o nosso coração não seja dele. E aqui, não é, eu vou roubar aqui, eu vou tentar roubar aqui a mensagem que é evangelística e que fala deste valor da pessoa que está perdida. E Jesus está dizendo para eles que a ovelha, a dracma e aquele filho representavam todas as pessoas perdidas. Eu quero, de uma forma muito simples, trazer ela para um ambiente mais pastoral, um ambiente mais do dia a dia, do cotidiano. Agora é aquela hora que você quiser, você dá um amém. Nós fomos gerados dentro de um ambiente pentecostal. Amém. Irmãos, isso é uma coisa que o seminário ajuda muito. Está começando agora o seminário, né? A gente entender o que são essas ramificações cristãs. E o que é o pentecostal? É aquele cristão que ele valoriza muito as experiências com Deus, a libertação, os processos de dons do Espírito Santo. E isso tudo é verdade e maravilhoso, amém? Só que muitas vezes, o crente pentecostal, estou falando da nossa turma, ele joga uma responsabilidade para Deus diante de coisas que pertencem para ele realizar. Alguém entendeu isso? A gente pergunta às vezes para um jovem: ô querido, o que você está pensando em ser quando agora amadurecer? O que você está pensando em estudar? Ah, pastor, crente espiritual, o que Deus quiser. Lindo, né, gente? Mas o ser humano precisa ter uma direção. A pessoa tem que ter uma convicção. E isso ela coloca à luz do Evangelho, amém? E o que acontece nas nossas decisões? Deus nos permite acesso à sua vontade. Você consegue repetir isso comigo? Deus, Ele permite que nós tenhamos acesso à sua vontade. Uau! Agora entrou o espiritual. O cristão racional é esse. Ele crê por fé e por fé ele acessa a vontade de Deus para a sua vida. Quem já vivenciou isso, algo assim? Oh, glória, aleluia. Então, dentro desta mensagem,
Nós que temos acesso a Deus, 90% das nossas decisões não são acessadas no céu. São vontades do nosso coração, são desejos, são impulsividades. E o que acontece? Quando nós tomamos decisões erradas, nós nos machucamos, frustramos, atrasamos processos. Irmãos, a decisão que eu tive aos 15 anos de sair da igreja atrasou um processo de 15 anos. 15 anos é pouco ou é muito? É muito! Então as decisões, amado, quanto mais colocadas sob a luz da revelação do Evangelho, e como é que você acessa isso? Pela crença naquilo que está escrito, amém? E obviamente quando você jejua, você ora, você busca a sua presença, certamente, repita comigo, certamente, eu entenderei o que Deus tem para mim, amém? Mas as nossas decisões às vezes geram perdas, e esse texto vai falar de perda também, amém? Veja que nós estamos tirando um pouco da aplicação do evangelismo para uma área mais do cotidiano do cristão. E aqui vem outro problema do pentecostal. Elias era pentecostal. Elias via fogo. Elias era ele colocando uma capa nas costas e correndo mais que um rei com o seu, né, com a sua carroça ali, com o seu cavalo. Só que quando Elias vai para um lugar, ele vai passar por ele esses fenômenos, iguais aos que Deus se revelava para ele. E toda vez que passavam desses grandes fenômenos, fogo, terremoto, vento forte, dizia, e Deus não estava ali. E Elias só entendia Deus diante desses fenômenos, Mário, espetaculares. Até que a Bíblia diz que um sussurro, assim, amado, ó. E Deus se revelou em algo muito simples. Qual que é o propósito dessa mensagem? Usar o texto para aplicar no nosso cotidiano, ou seja, o ordinário que aguarda o extraordinário. Deu para entender? Vivendo uma vida simples e cotidiana, de práticas e doutrinas espirituais, esperando uma grande manifestação do céu sobre a nossa vida. A mensagem desta noite fala de ciclo. E qual que é este ciclo? A mulher ali, e toda vez que eu vejo mulher na Bíblia, eu não sei se teologicamente é certo dizer isso ou não, mas eu vejo como se fosse igreja. Ali você vê uma mulher que tem uma perda, e a nossa vida acontece isso. E o ciclo é esse aqui, há a perda. Quando a pessoa reconhece, a terra reconhece o problema, o céu aparece. Acho que algumas pessoas já viveram isso. Quando o céu aparece, o céu vai revelar o que está acontecendo. E quem está na terra não pode ficar de braços cruzados. Quem está na terra começa a agir pela direção do céu. E quando você termina aqui a ação, o céu volta a aparecer para trazer algo que vai gerar uma grande festa no nosso coração. E aqui, amados, nesse texto, vai dizer de uma mulher que estava em casa e ela possuía 10 dracmas. Essa moeda tinha o valor de um trabalho do dia. E ela perde essa moeda, ela se dá conta e ela vai ter uma ação, ela vai acender uma candeia. Essa aqui já é moderna, né? Ela vai acender uma candeia e vai olhar, ver a situação. Depois de olhar a situação, ela começa a varrer. Há uma palavra ali, amados, que é diligentemente. Não é só varrer de modo Miguelão. Ela vai assim como... Não sei se você já viu um arqueólogo varrendo os ossinhos de um dinossauro. Alguém já viu? Diligentemente, com zelo, com cuidado. Depois que ela encontra a dracma, ela vai fazer uma festa, vai reunir as suas amigas. E a gente consegue ver esse ciclo aqui. A primeira frase, irmãos, é uma mensagem muito simples. E a primeira frase que dá ênfase para isso, diz assim:
possuindo 10 dracmas e perdendo uma, vai até encontrá-la. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quem não valoriza uma dracma pode perder as 9. É uma palavra totalmente aplicada, mas para que você seja vitorioso aqui na terra. Porque o teu nome já está escrito no livro da vida, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Mas agora nós precisamos aqui na terra dar testemunho. As pessoas olhar para nós, olhar para a nossa vida, não só quando estamos com o microfone na mão, não só quando estamos numa performance, e isso é bom, mas quando a pessoa olhar para você e para mim, a pessoa possa se aproximar de Cristo Jesus e ter a sua eternidade transformada. Irmão, quem não valoriza as pequenas coisas, não consegue fazer festa. Quem não valoriza o primeiro dia que você entra na faculdade, o primeiro dia que você entra num processo, o primeiro dia de namoro, nunca vai vivenciar a festa que tem mais adiante. Sabe, nós temos uma dificuldade de valorizar pequenas coisas. Às vezes nós entramos no culto com uma dor terrível. E na música, no simples ato de dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, as dores vão embora. Quem já vivenciou isso aqui, meu irmão? Quem já vivenciou? Mas ninguém dá testemunho disso. Nós temos uma dificuldade. E sabe, nós não podemos cometer o desaforo de negligenciar pequenas coisas. Irmãos, casamento de 30 anos não acaba do nada. Uma empresa de 50 anos não acaba do nada. Um ministério não cai em ruína do nada, Tainara. Começam pequenas coisas a serem negligenciadas. A nossa saúde não vira o que está do nada. E nós, amados pentecostais, achamos que 30 anos de negligência, 30 anos de zelo, quando a corda aperta, a gente vai num culto e vai resolver. Eu tenho uma notícia para você: um culto não resolve a situação. Mas deixa eu dizer para você que o encontro com Jesus resolve tudo também, né? Se uma igreja vai negligenciando pequenas doutrinas bíblicas, se uma igreja vai negligenciando algumas coisas, quando vê, Mário, acabou a igreja. E eu acho interessante, amado, que isso eu já vi acontecer. Às vezes a pessoa, amados, negligencia o seu casamento. Isso é tão sério que eu vou ter que beber água. E eu vou botar nós aqui. Nós negligenciamos, às vezes, o casamento. E quando ele está para explodir, a gente quer 7 noites de monte, a gente quer unção com óleo, a gente quer bandeira de Israel nas nossas costas, a gente quer fazer tudo aquilo que a gente não fez a vida toda. E quando eu estou falando dessas coisas, são todas coisas boas. Quem está entendendo aqui? Certa vez uma pessoa me procurou, mas daí já tinha acabado. A palavra pastoral ao teu coração nessa noite, que você vai tomar da ceia do Senhor, é noite de festa. O pessoal está achando que é pregação de exortação. Não é, meu irmão, é pregação da Bíblia. Então, todas as vezes que você agora, o Espírito vai trabalhando em você, vai revelando coisas em você, e você vai dizendo, isso eu não poderia ter perdido. Quer ver uma coisa que não dá para fazer desaforo, pastor Leomar? Tempo. Não dá para fazer desaforo para o tempo. O tempo, ele cobra um alto preço. Perdi um ano num projeto que eu estava assim, eu tenho a vida toda pela frente. É uma dracma que foi perdida. Mas se você não corre atrás para recuperar, quando você vê, a vida toda passou. E você fica assim, barbaridade. Meu Deus, parece que foi ontem que eu tinha 20, agora eu estou com 70. E aquilo foi escorrendo entre os dedos. Quem está feliz com Jesus aqui ainda, dá glória a Deus. Irmão, valorize as pequenas coisas, porque a vida dela volta a ter sentido, Micaela, quando eu perdi. Eu não vou me dar por satisfeita com 9. Eu vou atrás porque eu tenho 10. E a pergunta que eu tenho para você hoje, o que você tem de integridade de Deus na sua vida? Não perca nada. Mas pastor, eu já perdi. Mas você vai conseguir recuperar. Porque hoje quando você tomar a ceia, você vai orar de forma muito sincera para o Senhor, vai dizer, Senhor, me dá força.
Eu preciso recuperar. Aleluia. Irmãos, a forma que encaramos as perdas. Como você encara uma perda? Tem perdas que não dependem de nós. Meu irmão morreu com 17 anos. A vontade de Deus se manifesta. E nós o glorificamos porque ele não é assassino. Glória a Deus. Agora, eu estou falando como você encara esses processos. Puxa, eu perdi. Tem gente que terceiriza, Janaína. Ah, mas o fulano. Ah, mas o meu pai. Ah, mas o lugar que eu cresci. E esse é um problema, porque fica mascarando o problema. Irmãos, pequenas atitudes que são desprezadas no nosso cotidiano vão afetar a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. E nós vamos ficar perto de tornarmos crentes ateus. Acreditamos em Deus, mas quando as situações apertam, parece que o nosso coração diz, não, mas se eu não fizer, Deus não vai fazer. Quem já pensou isso aqui além de mim? Quem além de pensar já fez isso além de mim? Eu disse, não, mas isso aqui, não, mas não adianta, Deus não vai, Deus está muito ocupado com a guerra na Ucrânia, deixa eu entrar com o meu... Sabe? Quando você valoriza o que você perde, você é fortalecido em Deus. Deus te fortalece. 1 Samuel capítulo 30, Davi, depois de cometer algumas decisões erradas, perde a família, perde a filhos, perde tudo. Não só perde a dele, mas perde dos soldados que estavam com ele, ou seja, a sua decisão afetou o coletivo. A Bíblia diz, escute, que Davi chorou até não ter mais forças. Ou seja, esgotou. Mas aí a Bíblia diz assim, que Davi disse assim, mas eu me fortaleci no Senhor. Aí o segundo passo, ela deu o primeiro passo, que é o quê? Eu vou valorizar, eu vou atrás do que eu perdi, de forma honesta, justa, correta, santa, não passando em cima de, mas eu vou recuperar. Aí, vai ter uma segunda ação dela, ela acende uma... Irmãos, quando nós falamos de luz e candeia, essa expressão nos aponta para quem? O Espírito Santo, meu irmão, aleluia. Quem é que falou Espírito Santo? Para passar na cantina, depois pegar um refri lá. Quando ela diz, acende, essa expressão diz que o Espírito Santo vem para trazer clareza a todo o processo. Marcelo, se a pessoa não tem consciência, se a pessoa deixa por perdido mesmo, perdeu. Mas se ela tem essa clareza, opa, perdi. O passo dela é ir aonde? A pessoa do Espírito Santo, e ele está aqui. Aleluia, aleluia. Porque é certo, irmão, nesse calorão, se não fosse isso, ele não teria nos convencido de nos reunirmos nessa noite. E o que essa luz traz, amados? Agora o pessoal mais assim ficou, não, agora entrou o Espírito Santo, nós vamos... Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu nasci num ambiente batista. Calminho, calminho. Depois eu fui para dentro de uma garagem e enlouqueci nos mistérios do Espírito Santo. E agora eu acredito que Deus está me colocando no lugar certo. Quando a gente coloca o Espírito Santo na jogada, voltamos àquele entendimento que agora vai vir o fogo santo, o rebuliço, vai derrubar as muralhas, vai derrubar os meus inimigos. Quem nunca? Amém? Esse primeiro agir do Espírito Santo, Edson, ele dói. Porque ela vai ver que ela perdeu a dracma no meio da bagunça. A luz vai revelar o estado das coisas. Diga comigo, seu crente pentecostal, a luz vai revelar o estado das coisas. E aí nós que tanto que gostamos de terceirizar, gostamos de dizer por que isso, amado, isso é uma herança de Adão. Deus aperta Adão e diz assim, Adão, o que foi fazer, rapaz? Essa mulher que tu me deu, já começou lá. Só que o Espírito Santo, quando entra nas perdas, ele vem para revelar
o estado da situação. Irmão, quem é que já teve crise financeira aqui? Ah, pastor, agora virou stand-up comedy, agora tu quer fazer, não é rir? Você já percebeu? Que quando você está em luta financeira, a luz vem e revela o quê? O inimigo, pastor, o inimigo é nós mesmos. É claro que Satanás, sagaz como é, ele vai pegar tudo isso e vai fazer uma grande bagunça. Você já percebeu que quando a luz, quando a candeia é acesa sobre o nosso casamento, a gente começa a olhar e perceber que a gente nunca mais saiu para andar de mão dada, a gente nunca mais saiu, a gente nunca mais levou flores, e a gente foi negligenciando passo a passo, passo a passo. Sabe o que virou o casamento? Daí os filhos casam, vão embora, fica dois assim tomando chimarrão, sabe? A gente nem chama mais de ô Paulo, é ô mulher. Muito triste isso. É engraçado, mas é triste. O Espírito, quando entra na jogada, escute igreja do Senhor, ele entra para iluminar, para revelar e para convencer que nós perdemos as coisas por negligência. Bagunça. Irmãos, quem aqui já perdeu alguma coisa dentro de casa? Irmão, se a tua casa está organizada, é difícil você perder algo. Eu sempre olho para o sapato dos homens aqui da igreja. Olhe para o sapato de um homem e vai revelar muita coisa do seu caráter. Olhe para a casa de alguém e essa casa vai falar muita coisa. E eu não estou falando aqui de condição financeira. Posso ouvir um amém? Irmão, pode ser a casinha de sapê, mas está varrida. É a casinha de sapê, tem uma mesinha e tem um crochê em cima. E em cima do crochê tem outro crochê, que é para o recipiente não sujar o crochê melhor que está embaixo. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa é uma palavra que ela condiz com a ceia. A ceia é revelação. A ceia não é comer pedaço de pão, você poderia comer em casa. Não é tomar suco de uva, você poderia fazer em casa. A ceia abre o entendimento. E a mensagem está aqui para abrir o teu entendimento. As perdas, elas não serão definitivas a partir do momento que pela iluminação do Espírito Santo você corre atrás. E hoje é noite de recomeços. Não, você não acredita nisso? Hoje é uma noite, amados, para você ir à presença do seu pai e dizer assim: pai, eu perdi a dracma, a culpa é minha, estava bagunçado, não valorizei. Pai, mas agora o teu Espírito está iluminando o meu coração. Qual que é a diferença do não cristão para o cristão? 3 horas no mínimo, e ainda teria mais margem. Sabe qual é que é a diferença para o não cristão, para o cristão? É que quando o não cristão peca, não dá nada. Quem aqui, depois de ser iluminado pelo Espírito Santo, já pecou depois disso? Além de mim. Olha que igreja santa, gente. Não, prega você. Eu fico constrangido. Irmãos, qual que é essa diferença? Irmão, o cara peca e sai assim, Mirella, ó. Ainda não foi convencido que é um juízo. Se eles fossem convencidos que é um juízo, que é um fogo. Mas agora eu estou falando com você, que já iluminado pelo Espírito, já pecou. E quando pecou, teu coração parece que virou um tijolo de 6 furos. E o teu corpo começou a andar de lado, torto, por causa do peso. Você deita na cabeça e a cabeça parece que vai cair. Porque nós somos iluminados pelo Espírito Santo. Tem alguém que é crente nesse lugar aqui? E o Espírito Santo está dizendo: enquanto nós não acertar, nós não teremos paz. Enquanto nós não ajustarmos o que está errado, nós não teremos festa. E o resultado final do ciclo. Pastor, que mensagem dura? Tá, é festa. O final tem festa. Aí, mano, vai entrar outra coisa. Ela diz que varre a casa diligentemente. A palavra grega aqui, epímelos, com zelo, com cuidado. Como alguém já olhou aqueles programas americanos CSI? É uma investigação, assim, ó. Ela sai
e ela tem um objetivo, nada distrai ela: recuperar o que foi perdido. E é uma palavra para crentes hoje: corajosos, audaciosos, ousados, que vão recuperar as coisas que foram perdidas. Aleluia! Irmãos, quando perdemos as coisas na bagunça, não basta varrer, tem que varrer com diligência. Não basta assumir: o erro foi meu, eu tenho que agir. E essa mulher, amados, vai revelar algo interessante para nós. Que não é de uma hora para outra que as coisas vão para o lugar, mas ela começa em algum momento. Nós amamos o sobrenatural, não amamos? Como você ficaria se diante de um mar, você tendo que atravessar, você desse um passo de fé e o mar se abrisse? Quem aqui? Aleluia! Pois Israel passou por todas essas experiências e logo depois criou um ídolo. Pastor, tu está desvalorizando o sobrenatural de Deus? Jamais, não sou doido. Só que, se não tiver uma ação diligente sua, um compromisso, uma aliança, por isso que a Bíblia fala de aliança, antiga aliança e nova aliança, por isso que casamento é aliança, ministério é aliança, paternidade é aliança. Nós vamos perdendo as coisas pelo caminho. Irmãos, nós temos que diligentemente cuidar da nossa saúde. Nós temos que diligentemente cuidar da nossa intelectualidade, nosso conhecimento, a nossa leitura bíblica. Irmãos, o quanto você se alimentou de Bíblia essa semana? Faça uma reflexão aí. Irmão, se não for por meio da iluminação das Escrituras, da iluminação da voz do Espírito, nós vamos ficar assim, amados. Mas Deus cuida de tudo. Sim! Mas quando isso se torna uma justificativa para os nossos erros, nós estamos colocando a soberania de Deus em xeque. Alguém concorda comigo? Irmão, o profeta Isaías diz lá no capítulo 38 para o rei Ezequias: põe em ordem a tua casa. Diligência significa disciplina com a vida. Irmão, Deus te deu uma vida, sim ou não? Quem está respirando aqui? E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós nascemos, uma forma metafórica aqui, quando nós nascemos é como se Deus criasse nós e colocasse no nosso tanque de gasolina um determinado nível de combustível para nós viver a vida. Tá, Dawane? Você nasceu, Deus foi lá e botou gasolina. Para você sair do zero e chegar até, vou profetizar, até 90 com saúde. Amém? Só que todos nós aqui, ou ainda é jovem ou já foi jovem. Irmão, quando a gente é jovem, a gente dá cavalinho de pau. A gente não está nem aí, né? A gente não cuida do sono, não cuida da alimentação, não cuida de um monte de coisa. Só que aí, a gente gasta gasolina que era para nós chegar até o fim da vida. Sabe como é que está o meu cristianismo hoje, Eduardo? Estou dando banguela para poder chegar. Volta e meia tem umas descidas que eu desligo o motor para poder chegar onde Deus tinha, porque muita coisa foi negligenciada lá atrás. E amado, a conclusão desse sermão é que só ouvir não resolve. Ouvir é bom, porque a fé ela é gerada por pessoas que ouvem. Mas a Bíblia diz também que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica vai ser comparado com pessoas que são negligentes, imprudentes, nécias. Sabe o que eu ouço muito na segunda-feira? Não muito assim demais, que a minha bolinha também não é tanto. Mas sabe o que eu ouço muito na segunda-feira? Marlos, pastor, que mensagem. Mandou ver, negrão. Eu ouço bastante isso. Mas você sabe o que eu quero ouvir? Não na segunda, na sexta. É assim,
Ô Moisés, não precisa nem chamar de pastor. Ô Moisés, saí domingo até brabo contigo. Mas o Espírito Santo iluminou a minha vida. Eu arregacei as minhas mangas. E Moisés, agora é sexta-feira. E eu estou fazendo festa com a minha família. Porque eu coloquei a minha casa em ordem. Irmãos, o resultado é festa. Vamos recapitular, Leandrinho. Ó, ela perde. Ela se volta para o céu. O céu faz o quê? Revela o estado das coisas. O que ela faz? Ela age. Quando ela age, o céu aparece. Ela encontra o que estava perdido. E entrou uma festa ali. Irmão, que o Espírito Santo possa te iluminar agora, para você ter a consciência do que você perdeu. Quem sabe você perdeu a admiração do seu cônjuge. Arregaça as mangas e corre atrás. Quem aqui, na semana da virada do ano, bateu o martelo e disse, esse ano eu mudo a minha alimentação? Quem fez? Dia 1º eu começo, não, dia 1º ainda tem a sobra. Dia 2 eu começo. Quem aqui? Irmãos, eu estou muito apaixonado por aquilo que o Espírito Santo fez com a igreja esse ano. Irmãos, sempre no início do ano, era o mês todo de janeiro, palavras de vamos lá, vamos derrotar gigantes, 7 noites de monte, 24 horas de não sei o quê, e vamos, e Jericó vai cair, não sei o quê. Em maio nós estamos tudo derrotados. Em maio nós estamos de arrasto, um puxando o outro. Mas desde o primeiro culto desse ano, o Espírito de Deus está falando. E nós vamos andar com a corda esticada. E nós vamos ter vitória. Irmão, 30 anos de má alimentação não é resolvida com culto. 15 anos de um casamento que perdeu o respeito, perdeu a alegria, perdeu a paixão, não é resolvido com culto. Mas se resolve com a iluminação do Espírito Santo. E pessoas que arregaçam as mangas. Deixa eu ver que eu nem sei como é que é beijar a minha mulher, mas deixa eu dar um beijo nela aqui. E vai chegando, ela vai ficar meio assustada. Se você está tempo sem beijar, ela vai achar que você quer briga. Você vai... Dá um assim, ó. Mas arregaça as mangas, querido. Pastor, meu negócio está indo de mal a pior. Arregaça as mangas. O Espírito Santo entra, ilumina. Você diz, não é problema do governo, não é problema de ninguém, não é problema de ninguém. Eu no meio da minha bagunça e agora ninguém me segura. Porque você vai varrer. Diligentemente. Vai ter festa na sua casa. Irmão, o resultado é sempre festa. Quando é feito de forma correta. Quem está aqui pode aplaudir o nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia, aleluia. Agora é aquele momento que a gente pede para se colocar de pé, né? Os pregadores estão aqui, né? Vamos deixar, prego mais 15 minutos agora. Eles ficam apaixonados com isso. Amém?